Olá, meus amigos, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes Oficial, levando a verdade até você. Olha só o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Vejam só, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Senhor Jesus, ele dá dois grandes exemplos de duas qualidades de pessoas que nós temos todos os dias, durante toda a vida, dentro da igreja. A pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra. E ele dizia: o homem que ouve essas minhas palavras e põe em prática, ou seja, e se esforça para viver o que está escrito, o que ouviu, o que aprendeu, eu comparo ele com um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu comparo ele com o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vamos raciocinar comigo. Quem é a casa? Somos nós. É você. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu ouço essa palavra, quando eu leio essa palavra, quando eu obedeço essa palavra, quando eu coloco em prática, eu estou edificando a minha vida, eu estou construindo a minha vida na rocha que é Jesus. Aí a Bíblia diz assim: soprou os ventos, caiu a chuva, soprou os ventos e deram com toda a força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Então, quando os vendavais desse mundo, quando as chuvas, as tempestades desse mundo vêm contra nós, quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, quando o mal se levanta contra nós e vem ao nosso encontro para nos derrubar, para nos destruir, eles batem de frente com a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, o qual a nossa vida está construída em Jesus. Então, quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando o diabo se levanta com seus vendavais, eles batem de frente primeiro com quem?
com o Senhor Jesus. Então eles são derrotados, eles são destruídos. Aí Jesus dá outro grande exemplo falando a respeito. Mas o homem que ouve essas minhas palavras e não vive o que está escrito, não pratica, não vive pela fé, não obedece à palavra, eu comparo ele com um homem insensato, um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí cai a chuva, sopra os ventos, que é o que eu expliquei anteriormente, e dão com toda a força contra aquela casa. Quer dizer, o diabo se levanta com suas avalanches e vem contra aquela pessoa, trazendo inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeras adversidades, e dão com toda a força contra aquela pessoa, aquela casa, que não foi construída sobre a rocha, que é Jesus. Mas aquela casa, aquele homem ou aquela mulher, ele só ouvia a palavra, mas não praticava. Então, quando esses obstáculos vêm, derruba aquela pessoa, afasta ela de Deus, sendo grande a sua destruição. E nós temos visto isso todos os dias, dentro de todas as igrejas, pessoas levando as coisas de Deus na brincadeira, pessoas que não têm levado a sério as coisas de Deus, e o mal tem se levantado ferrenhamente para destruir. Meu amigo e minha amiga ouvinte, se você que vai ouvir essa mensagem, se você se enquadra em uma dessas duas versões, dessas duas qualidades de pessoas, seja o homem prudente, ou seja o homem insensato, se você é prudente, se sua vida está edificada na rocha, pode vir o que vier, você vai permanecer até o fim e você vai conquistar a sua salvação. Mas se você é aquele que é o homem tolo, que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, mais cedo ou mais tarde, os vendavais desse mundo, as tempestades vão vir contra você com toda a força e vão te destruir, e você vai perder a sua salvação. Então medita nessas palavras. Livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo do 24 ao 27. E você vai fazer uma análise. Qual desses dois tipos de pessoas tem sido você? Para que você ou se policie mais, seja mais vigilante, ou você está perdido, meu amigo e minha amiga. E que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo.